noite, gente. Tudo bem com vocês? Semana passada, provavelmente quem assistiu a aula, né? Vocês devem terem visto que a resolução da imagem não estava tão boa como sempre foi. Tive um problema no meu notebook, tive que gravar com o celular, então aí a imagem ficou daquele jeito, né? Mas espero que tenha dado para ver. Bom, ninguém reclamou, então acho que deu para quebrar um galho. Mas já arrumei aqui e agora voltou a resolução ótima, como de costume. Gente, eu cheguei a abordar Future Continuous. Eu não lembro qual aula que foi, mas eu já abordei. E aí algumas pessoas ficaram com dúvida, e aí eu fiquei assim, eu acho que eu vou abordar de novo, trazer mais exemplos ou alguma outra explicação para ficar mais fácil para vocês entenderem. Em português significa futuro contínuo. E quem que é esse cara? Future Continuous or Progressive. Eu vou até apagar para não confundir. Fica só Future Continuous. Ele é um tempo verbal usado para indicar ações que estarão ocorrendo no futuro. Ações que estarão ocorrendo no futuro. Ou seja, ele descreve um fato que acontecerá num momento específico no futuro. E o future continuous, ele é comumente usado nas suposições, tipo suposição, aviso de alguma coisa, pergunta, ou fala, ou algum plano, ou alguma coisa que se refere ao futuro. Então pode ser pergunta sobre o futuro, algum aviso sobre o futuro, alguma suposição que você está querendo falar em referente ao futuro. Você pode usar o future continuous para isso. E como a gente está falando de futuro, e a gente usa expressões do tempo. Quem que são esses caras? Expressão do tempo em português seria amanhã, próxima semana, depois de amanhã, semana que vem, próximo mês, próximo ano, amanhã de manhã. Então, em inglês seria tomorrow, tomorrow morning, next week, next month, next year e etc. Então, tudo que vem de expressão do tempo sempre quando a gente usa future continuous, que é quando a gente quer falar de ações que acontecerão no futuro, a gente usa determinadas expressões do tempo, que é essas que eu acabei de falar aqui com vocês. E aí vocês me perguntam, e qual que é a estrutura do future continuous? É o de sempre. O sujeito, que é I, you, he, she, it, you, they. O simple future do verbo to be, que é o will be, e o verbo principal com ing. Gente, eu sempre escrevo isso daqui, porque se eu colocar só o will be, vocês vão falar assim, tá, mas pra quê? Da onde que vem o will be? Então eu deixo sempre a regra, que é o simple future. Nossa, tô enrolada hoje. Simple future do verbo to be, que é will be. Então é o sujeito, am, is, are, simple future do verbo to be, will be, e o verbo principal com ing. Essa é a estrutura para você formar uma frase afirmativa usando o futuro contínuo. Então a gente vai para os exemplos. Então, aqui está o sujeito, simple future do verbo to be, aqui, e o verbo principal com ing, ing do verbo principal, que é read, e aí fica reading. Então vamos lá. I will be reading this book this year. I will be reading this book this year. You will be doing better when I teach you. You will be doing better when I teach you. He will be working in his office. He will be working in his office. You will be visiting your parents this week. You will be visiting your parent this week. We will be studying a new subject next month. We will be studying a new subject next month. Tomorrow, they will be coming home. Tomorrow, they will be coming home. My teacher will be at school tomorrow. My teacher will be at school tomorrow. I will be traveling next week.
I will be traveling next week. Então, se a gente for analisar no português, aqui tá aqui. Eu estarei lendo esse livro esse ano. Você estará fazendo melhor quando eu te ensinar? Ele estará trabalhando no escritório dele? Vocês estarão visitando seus pais esta semana? Nós estaremos estudando uma nova matéria no próximo mês? Aqui, ó, next month. Amanhã eles estarão voltando para casa. Meu professor estará na escola amanhã, falando de fatos, né? E eu estarei viajando na próxima semana, fazendo planos. Então, ó, next month, tomorrow, next month, this week, this year. Quando aqui vocês podem estar se perguntando, eu estarei lendo esse livro esse ano. Pode ser isso ou pode ser eu vou ler, eu estarei lendo esse livro esse ano no sentido de eu ainda vou ler. Falei um tempo? Não. Então vai ser no futuro. Ainda esse ano eu vou ler. Quando? Não sei. Pode ser mês que vem. Aí é futuro. Pode ser daqui 2 meses. Pode ser. Aí é futuro. Se eu falasse, eu vou ler esse livro hoje, aí já tá errado. Porque aí não é futuro. Porque a gente tá falando do agora. Então, tudo que vocês querem falar, tudo que vocês quiserem falar de ações que estarão acontecendo no futuro, você usa o future continuous. Se você quer falar de suposições, de aviso, pergunta, fala, plano, tudo que é relacionado a futuro, algum tipo de promessa para alguém, future continuous. Mês que vem eu pago aquele dinheiro que eu tô te devendo. Future continuous. Tô fazendo uma promessa. Mês que vem eu pago um dinheiro para você. Então, é para isso que a gente usa, só para ações que estarão ocorrendo no futuro. E a negativa, qual que é a estrutura dela? A negativa é sujeito, am, is, are, o verbo auxiliar will, mais o not. Você pode usar will, not, ou você pode usar won't. Mais o to be, que é o be, e o verbo principal com ing. Eu vou tirar esse to, porque vai que você se confunde e coloca lá, to be. Aí não dá, né? Então fica sujeito, am, is, I, you, he, she, it. O verbo auxiliar will, mais o not, mais o be, que vem do to be, e o verbo principal com ing. Esse will, você pode usar will not or won't. O que vocês acharem mais fácil, vocês usam. Quer usar will not? Beleza. Quer usar won't? Beleza. Não tem problema nenhum. Tanto é que eu deixei entre parênteses como que fica da forma contraída se a gente fosse escrever. Muda alguma coisa na frase? Não. O que muda? Só a estrutura. Ao invés de usar will not, você usa won't. Não tem problema nenhum. Eu prefiro usar won't. Mas se vocês quiserem usar o will not, também não tem problema. E é até bom vocês aprenderem por quê. Aí vocês verem. Se vocês forem ler uma notícia e tem lá won't, ou alguém falar isso pra vocês, aí vocês não falam, nossa, o que é won't? Aí fica aquela trava na cabeça, né? Então, resumindo, é bom vocês aprenderem tanto a forma contraída quanto a forma normal, porque se vocês forem ler algum artigo e tiver essa palavra, vocês não ficam tipo, nossa, que isso que eu nunca aprendi. Então vamos lá. You will not be reading in the library. You will not be reading in the library. We will not be, or I won't be studying this song anymore. I will not be, or I won't be studying this song anymore. You will not be, or you won't be sleeping tonight. You will not be, or you won't be sleeping tonight. He will not be, or he won't be coming back next month. He will not be, or he won't be coming back next month. She will not be, or she won't be watching this film tonight. She will not be, or she won't be watching this film tonight. It will not be, or it won't be raining a lot tomorrow. It will not be, or it won't be raining a lot tomorrow. You will not be, or you won't be working next week. You won't be, or you will not be working next week. We will not be, or we won't be drinking beer at the party.
They will not be or they won't be celebrating the new job tonight. They will not be or they won't be celebrating the new job tonight. Então, você não está lendo esse livro na biblioteca, eu não estaria estudando mais essa música, você não estará dormindo hoje, eles não... ele não voltará, ele não estará voltando no próximo mês, ela não estará assistindo esse filme essa noite, não estará chovendo muito amanhã, vocês não estarão trabalhando na próxima semana, nós não estaremos bebendo cerveja na festa, e eles não estarão celebrando um emprego novo hoje à noite. Então, tá falando de negativa, sujeito, verbo auxiliar, mais o not, mais o be, e mais o verbo principal, que ing. Não quer usar will not, joga won't. Então fica sujeito, won't, be e o verbo principal com ing. Sujeito, will, not or won't, be e o verbo principal com ing. Tudo que tiver o will, a gente tá falando de futuro. Tem o going to? Tem, mas eu não vou abordar ele aqui. Eu já abordei nas aulas anteriores, que também fala de futuro, e é uma diferencinha, assim, boba. Enfim, tá ouvindo alguém falando de will, você já sabe que tá falando de futuro. Ai, mas não sei o que ele tá perguntando. Então, você sabe que ele deve estar te fazendo alguma pergunta ou falando alguma coisa sobre o futuro. Então, falou de will, vê o que ele tá... Vê o resto da pergunta, tenta entender alguma palavra do que a pessoa está te falando, para você relacionar o que é o contexto. Então, se a pessoa está falando de will, de next month, que você sabe que é mês que vem, e alguma coisa de estudar, você já relaciona o contexto. Opa, então se ela deve estar perguntando alguma coisa se eu vou estudar para o mês que vem, alguma coisa relacionada a estudar, que seja mês que vem. Então, você já começa a relacionar o contexto, fica mais fácil para você entender um filme, para você entender uma pessoa que vai conversar com você, seja ele um americano, ou seja uma pessoa mesmo brasileira que seja fluente em inglês. Sempre relaciona pelo contexto, porque nem todo mundo é perfeito e você nem sempre vai saber de tudo. A gente que é fluente em português não sabe de tudo, então sempre relaciona o contexto. Ouve o will, já sabe que é futuro.